Estamos de volta com o Mídia em Pauta, discutindo a mídia e os mitos. Os nossos convidados são Douglas Garcia e Nair Prata. Nossa equipe de externas foi às ruas e entrevistou algumas pessoas sobre o assunto. Quem você acha que pode ser considerado um mito no cenário artístico? Um mito? Acho que, sei lá, os Beatles, por exemplo, o próprio Michael Jackson agora, que está bastante aparecendo, o Elvis também. Eu não acho ninguém, porque eu fico me perguntando o que seria um mito, sabe? Para mim não existe, tem o que a população considera um mito, que seria, por exemplo, um caso brasileiro, o Ayrton Senna, a Xuxa, sabe? Tipo, pessoas assim, mas eu mesmo não considero ninguém um mito, não. Qual é a influência da mídia na construção de mitos no cenário artístico, como Michael Jackson, Ayrton Senna e os Beatles? Eu acho fundamental. Na minha concepção, realmente, mito é difícil, mas a imprensa, como o povo normalmente tem necessidade de um ídolo, de um mito, então a imprensa, ela cria, ela fabrica os mitos. Nem sempre esse mito tem um grande valor artístico, nem sempre ele tem uma boa voz, entende realmente, mas quando a imprensa decide transformá-lo num mito, num ídolo, ela consegue. O que podemos chamar desses mitos criados pela mídia? Você poderia citar alguns exemplos deles também? Bom, acho que todos conhecem, né? O Michael Jackson, Madonna, o Elvis, os Beatles, né? O que todas as pessoas que estão acostumadas com a indústria cultural poderiam citar. Bom, mas o que eu queria, de repente, assinalar aí é que a mídia é um meio de difusão de certos conteúdos, de certas performances, né? Então, acho que é interessante a gente apontar que é diferente a gente falar de um processo de construção de uma figura midiática como o Michael Jackson, que tem talento, é diferente de uma construção, por exemplo, de Spice Girls, ou de alguma coisa similar, que são pessoas que não têm talento e que há só uma embalagem, vamos dizer assim, midiática, né? Uma coisa que eu queria destacar, independentemente do mito ter talento ou não, é que a mídia faz com que o público se aproprie da vida privada do artista ou de quem for o mito. E aí há uma mistura do público e do privado na vida do artista. Todo público sente que ele tem direitos sobre a vida privada do artista. Ai do mito que não se expuser, que não mostrar os filhos, mostrar sua casa, mostrar seu banheiro, mostrar como ele vive, onde ele compra roupas. O mito faz parte do ser mito, essa exposição, essa mistura do público e do privado, porque o mito passa a ser um olimpiano, né? Como o Edgar Morin fala, né? E aí esses deuses que estão lá no Olimpo, ou santos, ou deuses, todos nós temos direitos sobre a vida deles, sobre o fazer deles, sobre o dia a dia deles. E no bloco anterior vocês comentaram sobre a Madonna, que ela tem um modo diferente de lidar com essa vida privada e a mídia. Como é que ela trabalha nisso, Sinaí? Olha, eu avalio que é um jogo dela, sabe? Claro que ela age de forma diferente do Michael Jackson, que tem todo o histórico familiar aí complicado, parece que de rejeição ao próprio corpo, à própria face, né? Que é um caso bem complexo. Mas a Madonna, ela sabe lidar com a mídia e ela se apropria disso, né? Mas ela não sobrevive sem a mídia. Nenhum deles prescinde da mídia. A Xuxa, há algum tempo, o nosso mito aqui brasileiro, né? Deu uma declaração, eu li aí, ela falando que se algum dia ela não for perseguida por paparazzi, se a mídia não estiver em volta dela, ela não sobrevive. Então, o mito depende o tempo todo dos fotógrafos em volta. A princesa Diana não morreu numa perseguição de paparazzi. Então, o mito ele depende da mídia para sobreviver. E Douglas, gostaria que você falasse para a gente qual é a diferença entre esse mito criado pela mídia e o mito tradicional que a gente conhece e sempre ouve falar. Seja os históricos, os filosóficos. Bom, eu vou tentar sintetizar, mas baseando mais nessa categoria de público e do privado. Se a gente for pensar na figura que tinha projeção, não vou usar a palavra mito, vou usar a figura que tinha uma projeção na antiguidade, ela tinha essa projeção por causa de feitos na esfera pública. Então a sua vida particular não tinha nenhum interesse, não era
A esfera privada era uma esfera totalmente indiferente com relação a essa pessoa que na antiguidade e durante milênios, né, na sociedade ocidental, tinha uma projeção, os feitos na esfera pública. O que acontece hoje em dia? O que acontece hoje em dia é que as duas coisas são amalgamadas, há uma perda da fronteira entre o público e o privado. Então, as pessoas que sabem administrar bem isso, como a Madonna, né, ou Xuxa, elas levam o privado para o público, como uma estratégia de, todos conhecem a palavra, né, marketing pessoal. Isso é inconcebível na antiguidade, é um fenômeno especificamente contemporâneo. Nair, falando um pouco sobre o público, por que você acha que esse público realmente acolhe esses personagens e também os vangloriam, assim, como mitos? O público faz parte desse jogo, né? Cada um desempenha um papel e o público desempenha o seu papel. E desempenha muito bem, que é de comprar as revistas, ele faz parte dessa indústria cultural. Então, agora, por exemplo, nesse velório do Michael Jackson, o público cumpriu o seu papel, que é o quê? Entrar na internet, tentar ganhar o ingresso, mostrar para a câmera que ganhou o ingresso, vender o ingresso mais caro, acessar o Google e dar uma pane no Google. Então, o público, ele cumpre o seu papel de devorador do mito. E o mito que não se deixa devorar, o público acaba deixando de lado. Porque o público faz parte, os fã-clubes, toda essa estrutura montada em torno do público, na minha avaliação, é o público cumprindo o seu papel de devorar o mito, porque o mito ele tem que ser consumido o tempo todo. Douglas, nas externas teve um entrevistado que disse que as pessoas têm essa necessidade. Você realmente acha que as pessoas têm essa necessidade de terem ídolos? Sim e não. É a resposta tradicional da filosofia. Bom, sim, por um lado, porque as pessoas, em qualquer época, têm a necessidade de figuras ideais, figuras nas quais projetar os seus valores, né, os seus exemplos, o exemplo de sucesso, o exemplo do que é ser uma pessoa bem-sucedida. Então, nesse sentido, sim. Agora, não na medida em que é muito difícil hoje em dia as pessoas, sejam de qualquer nível de educação ou classe social é muito difícil as pessoas pararem para pensar que, como dizia a música dos Titãs, será que é isso que eu necessito? Quer dizer, será que é esse tipo de coisa de fazer da vida privada uma figura de marketing pessoal, de exposição? Será que a perda da intimidade é uma coisa boa? Quer dizer, então eu ficaria com essa observação. Essas necessidades talvez não sejam tão necessárias assim. Mas para muitas pessoas, mostrar a sua intimidade, mostrar o seu banheiro, é algo que vale a pena, porque é a preservação da sua identidade como mito. Então faz parte. Então, a hora que o público conhece o banheiro de determinada figura, ou então como a capa de uma revista aí mostrou há algum tempo, batizada, primeira comunhão da Sasha, todos os detalhes. Então, a gente como público consome aqueles detalhes da preparação, da igreja, da festa. Então tudo isso faz parte. A gente tem que encerrar esse bloco. O Mídia em Pauta vai para um breve intervalo. Voltamos já.